A Bíblia, ela é a principal fonte de conhecimento cristão e também é a base doutrinária da Igreja de Cristo. E também é conhecido como o livro mais lido do mundo. E é leitura obrigatória para qualquer cristão. Infelizmente, são poucos que conhecem. E quando eu digo esses poucos, eu cito os membros da igreja. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu vou me apresentar para você. Eu me chamo Thiago e além desse canal, eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. E o meu objetivo, tanto desse canal quanto do blog, é trazer conhecimento de Deus para a sua vida, através das Escrituras Sagradas. Certo? Toda semana nesse canal eu tenho postado vídeos. E no blog eu tenho postado os artigos. O que eu não posto no blog eu posto aqui no canal. E o que eu não posto aqui no canal em vídeos eu posto em artigos no blog. Certo? O tema do vídeo de hoje é: por que as pessoas não se interessam pela Bíblia? Olha, eu já sou cristão há mais de 10 anos. Eu já passei por muitas igrejas, já passei por muitos grupos. E notei uma coisa: quando a igreja se reúne no culto de domingo, ela chega com bastante membros. Quando tem um culto de libertação, enche também, principalmente com libertação em campanha, enche bastante. Quando tem uma festa, enche mais ainda. Mas quando tem uma escola dominical ou um seminário, a igreja praticamente fica vazia. Porque são poucos que se interessam pela Bíblia. Você já deve ter notado isso. Porque isso é muito comum nas igrejas. Porque as pessoas gostam de receber bênção, gostam de receber as coisas, mas não quer aprender as coisas de Deus. Não quer aprender a Bíblia. Certo? Elas estão erradas? Qual o erro nisso? Então, esse vídeo aqui, eu citei 2 motivos porque as pessoas não se interessam pela Bíblia. Quando eu digo pessoas se interessam pela Bíblia, eu estou dizendo aqui pessoas cristãs. Eu não estou dizendo pessoas do mundo. Eu estou falando pessoas cristãs que deveriam ter interesse pela Bíblia. Certo? E qual o erro? E por que as pessoas não se interessam? A gente vai aprender aqui. Eu citei 2 motivos que eu separei aqui para falar para vocês. Pode ter mais motivos? Sim, pode ter mais motivos. Mas eu acho que esses 2 são suficientes. E eu vou citar para vocês aqui agora. O primeiro é o seguinte: a Bíblia, ela é um livro espiritual. Eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui é minha. Eu tenho ela há 9 anos. Estudo ela há 9 anos. É a mesma Bíblia. Na data que eu estou gravando esse vídeo. Então, todo dia eu vou aprender algo novo nela. Todo dia eu vou aprender algo novo nela. E lembrando, eu já era membro de igreja. Eu só vou começar a ler a Bíblia mesmo depois de 7 anos de convertido. Por quê? Porque eu nunca tive interesse de aprender a Bíblia. Depois que eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida, aí sim eu comecei a ler a Bíblia. E o erro de muito cristão é que já quer começar a ler a Bíblia sem ter uma vida de oração. É como eu falei, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Você pode ler a Bíblia, saber os personagens, saber Israel, saber a história da Igreja de Cristo. Mas você não vai saber a Bíblia na sua plenitude, porque a Bíblia se aprende nas entrelinhas. E para você aprender a Bíblia nas entrelinhas, você precisa estar alicerçado com o Espírito. Certo? Você precisa ter uma vida de oração. Atualmente eu tenho uma célula. Eu tenho alguns jovens que eu tenho cuidado. E eu tenho ensinado a eles que é o seguinte: para que você leia a Bíblia, primeiro é importante que você tenha uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração,
você não tem como você aprender a Bíblia. Não tem como você ter interesse pela Bíblia. Porque nós somos carnais. Nós somos carnais. Esse corpo não se converte. E nós carnais, uma pessoa carnal, ela não tem interesse de aprender a Bíblia. Ela não tem interesse de aprender as coisas de Deus. Nós temos tempo para fazer um monte de coisa. Nós temos tempo para ver tantos filmes, ler tantos livros, fazer um monte de coisa. Só não temos tempo para ler a Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ler livro, não ver filme, não. Estou dizendo que as nossas prioridades são para agradar a nossa carne. A gente nunca tem tempo para ler a Bíblia, a gente nunca tem tempo para orar, nunca tem tempo para fazer as coisas de Deus. Então, o erro é esse. Esse é um dos motivos porque as pessoas não se interessam pela Bíblia, porque são carnais. E eu digo por mim mesmo, eu só fui começar a ler a Bíblia depois que eu tive uma vida de oração e algo que mudou a minha vida. Eu devo contar isso em outro vídeo. E a partir dali que eu entendi que eu tinha que começar a ler a Bíblia. Amém? Esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo o primeiro é porque nós somos carnais. E o segundo é culpa da igreja. Não porque elas são culpadas, mas porque falta um trabalho dentro da igreja para um trabalho mais básico para as pessoas aprender a Bíblia do começo, do zero. E isso, existe uma carência nas igrejas. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer uma pergunta para você e 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que são membros de igreja, não vão saber responder. É uma pergunta bem básica, que todo cristão deve saber. Olha só. Por que Jesus devia ter morrido numa cruz? Aí as pessoas vão te responder. Você vai me responder. Por causa dos meus pecados. Sim, mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque não foi afogado, não foi caído no penhasco, não foi enforcado. Por que tinha que ser numa cruz? Por que? Jesus foi sacrificado, mas por que tinha que ser na cruz? Até você conhece Bíblia, você não vai saber responder talvez. Tá vendo? Porque falta um trabalho básico na igreja. Tiago, existe um motivo por que Jesus teve que morrer na cruz? Sim. Teve um motivo? Sim. Porque Jesus teve que morrer na cruz. E isso tem respaldo bíblico. Eu já falei isso pro meu grupo, se não me engano tem uns estudos que eu tenho no blog que já falou sobre isso. Um dos estudos de 4 módulos, certo? Olha, falando sobre esses estudos de 4 módulos, lá nos liderados, além de incentivar a ler a Bíblia só depois de ter uma vida de oração, para eles eu passo algo que é chamado de 4 módulos, que eu acho que é o conhecimento básico que todo cristão deve ter. Os 4 módulos são 4 estudos, ou um estudo dividido em 4 partes. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Ou também que eu chamo de 4 pilares. O primeiro módulo, ou pilar 1, eu chamo de mundo espiritual. São 7 lições básicas sobre o mundo espiritual. O pilar 2, eu falo sobre conhecer o Espírito Santo. E são... O pilar 3, eu falo sobre Bíblia, um básico de Bíblia. E o pilar 4 é um mini curso de escatologia, bem básico. Tanto esse estudo, todo esse estudo está no meu blog. Ou também está no livro chamado 4 Pilares. Mas se você não é obrigado a comprar o livro. Se você quiser estudar esses 4 módulos, você pode ir lá no meu blog, o link está na descrição, e você poderá lá ver. Poderá aprender. Certo? Esse é o trabalho básico. Quando eu comecei a fazer isso com eles, até eles, por aprender a Bíblia como estão aprendendo, eles estão tendo até vontade de ler a Bíblia. Primeiro porque estão sendo ensinados que você só conhece Deus orando. Você conhece Deus pessoalmente orando. Lendo a Bíblia você conhece Ele historicamente, mas pessoalmente é só através da oração. Eu já falei isso em um vídeo. Nos primeiros vídeos que eu gravei nesse canal eu já ensinei isso. Certo? Então, pessoal,
Esses são os motivos porque as pessoas não se interessam pela Bíblia. Primeiro, porque nós somos carnais, nós temos tempo para tudo, então não temos tempo e interesse para ler a Bíblia, por causa da nossa carne. Mas no momento que nós temos uma vida de oração, começamos a ser espirituais, o próprio Espírito, que se torna nosso amigo mais íntimo, ele nos dá o apetite para a gente ler e aprender dele. E mais, ele vai ensinar a Bíblia para a gente. E vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ensinar a Bíblia. Talvez o próprio Espírito colocou você diante desse vídeo para você aprender a Bíblia da maneira que ele quer que você aprenda. Não porque eu não sou melhor nem pior, não sou melhor nem pior que ninguém. Todo dia eu digo ao Espírito: ele não precisa de mim para nada, mas eu preciso dele. Certo? Então, que você possa entender. Você quer ler a Bíblia? Primeiro tem uma vida de oração. Já tem uma vida de oração, não sabe por onde começar? Clique no blog e veja os 4 modos. Eu tenho certeza que, seguindo essa orientação, você vai ter interesse em ler a Bíblia. Porque todos nós precisamos ler a Bíblia. Há 9 anos, atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, eu estudo a Bíblia. E todo dia eu tenho aprendido algo novo com ela. Eu amo isso aqui. Eu amo isso. E vou estudar isso aqui até o último dia da minha vida. Porque o que eu aprendo aqui, eu não troco por nada. O conhecimento que está aqui, eu não troco por nada. E quero aprender mais. Então, pessoal, eu quero agradecer por você ter assistido até aqui. Eu ainda não preparei a pauta do próximo vídeo, mas semana que vem estamos aí. Até o próximo vídeo.